Bom dia, amigos queridos, que o dia seja completamente abençoado pelo nosso Pai e que a palavra de João, capítulo 17, versículo 4, seja também sua oração hoje. Jesus inicia esse capítulo de João 17, no versículo 1, declarando: Pai, chegou a hora. Momento difícil e Jesus enfrenta esse momento orando. Uma ótima dica para o nosso dia: orarmos diante das dificuldades que se apresentam diante de nós. Como eu já falei anteriormente, a nossa reflexão hoje está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, que declara: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. O momento era difícil, como eu já falei, e Jesus está ali levantando as mãos e os olhos ao céu e fazendo uma oração diante dos discípulos, possivelmente uma oração pública. Ele falou abertamente sobre os sofrimentos que viriam e indicou que a união com ele lhes garantiria a paz, como diz o capítulo 16, versículo 33, quando ele declara: No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabendo que daí a pouco ele próprio seria preso, o que desencadearia uma onda de terror sobre os seus seguidores. Jesus olhou para o céu e orou a favor deles, o que também nos inclui, como nesse mesmo capítulo 17, versículo 20 e 21. Olhar para o céu nos traz a lembrança do nosso Deus e Criador que ordena sobre os céus e a terra a sua paz. É uma atitude interior que nos possibilita emergir de dentro dos problemas do mundo e ascender até a presença do Senhor, que nos anima. A percepção da realidade eterna que nos dá confiança e perseverança em nossa caminhada terrena. Jesus, então, começa essa oração dizendo: Pai, é chegada a hora. No início do seu ministério, Jesus sabia que ainda não era a hora. Jesus estava consciente de que a hora da sua partida havia chegado. Faltava pouco tempo para ser preso, julgado, sentenciado e executado. Jesus não negou a seriedade da situação, nem ficou calado. Primeiro, ele compartilhou com o Pai sua angústia e lhe pediu ajuda para aquela hora difícil, a fim de ser obediente até o final e enfrentar com coragem, inteireza e dignidade a humilhação, o escárnio, o sofrimento e a horrorosa morte de cruz que ele precisava passar. É muito interessante esse texto porque Jesus ele vai declarar aqui que a obra está concluída. Ele diz: glorifiquei na terra. Note-se que Jesus roga do ponto de vista de quem já subiu ao céu, porque vencera no Espírito. Como eu já declarei aqui, ele conclui o capítulo 16 desse mesmo livro de João, versículo 33, dizendo: No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nesse sentido, a obra estava consumada ainda antes do brado do capítulo 19, versículo 30, quando Jesus vai dizer: tudo está consumado. Então, Jesus já faz aqui uma prévia da conclusão da obra que o Pai lhe deu para realizar, e agora chegou o momento em que ele está preparando os discípulos para esse terrível momento, e ele vai adiantando dizer:
dizer para os discípulos e também para o Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Devemos também desejar poder orar esse versículo ao final da nossa vida ou tê-lo escrito em nossa lápide, assim como no final de qualquer dia, semana, mês ou ano, finalizando a obra que realmente Jesus recebeu para realizar. Que obra então Jesus realizou? Alguns comentaristas pensam que Jesus aqui está falando apenas da sua redenção. Aparentemente, o próprio contexto nos traz algo diferente, porque Jesus continua a falar de sua obra de discipulado em detalhes. Sugere-se assim que Jesus veio realizar na terra duas obras: a redenção por meio da sua morte e o discipulado por meio da sua vida, a forma como ele viveu, como ele ensinou, como ele praticou, como ele exemplificou toda uma caminhada de vida, apesar de que morreu jovem. Jesus morreu com 33 anos, mas ele traz uma releitura da vida, da espiritualidade, do dia a dia, do relacionamento com Deus, do relacionamento com as pessoas. E Jesus agora está dizendo para os discípulos que ele completou toda essa boa obra, que está faltando apenas essa final, que é a redenção através da morte na cruz, e que está chegando a hora, e ele então está orando, pedindo essa direção de Deus, essa ajuda de Deus, para que ele possa concluir essa obra que está nos últimos momentos, nessa iminência dessa conclusão dessa obra maravilhosa. Quando eu estava preparando aqui esse momento de reflexão, eu então me veio à mente fazer algumas perguntas como: e você, né? E eu? Temos clareza de qual obra, de qual chamada, de qual missão Deus trouxe, nos desafiando para concluirmos também em nossa vida? Você tem a alegria de poder dizer, como Jesus: eu completei a obra, está tudo concluído agora, e eu posso então partir para um futuro que me espera, seja uma mudança de caminho, uma mudança de missão, uma mudança até de local físico ou de ministério, num redimensionamento ainda maior de tudo que foi feito até aqui. Você tem essa clareza? Você pode dizer com essa alegria: eu concluí a obra? Ou você não tem nenhuma clareza? Qual foi a obra que Deus deixou para você realizar? Que resposta você pode dar para Deus nesse momento? Eu queria te encorajar, porque Jesus teve a alegria de poder dizer: eu completei a obra que me destes para fazer. Seja o discipulado, a forma como ele viveu e nos ensinou a viver, ou seja, a obra da redenção, que ele pôde dizer depois: está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, como realmente aconteceu. Essa é a reflexão de hoje. Eu deixo você com esse questionamento e que nós possamos dar essa resposta para o nosso Deus, que nos chamou para uma obra gloriosa de glorificá-lo e exaltá-lo em toda a terra. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te envio um grande abraço. Que Deus nos ajude. Amém.